eu sempre falo muito isso quando eu vou trabalhar com os alunos, assim. É importantíssimo você, eu acho que ter uma ideia melhor da classificação do paciente. Um paciente mais mecânico, galera, sempre o paciente vai ter componente mecânico, emocional, sempre vai ter, mas assim, a gente sempre fala assim, ó, classifica se esse paciente é um pouco mais mecânico ou se esse paciente é um pouco mais emocional. Agora, Kleber, eu acho que é importante falar com o pessoal aqui também o que que é um paciente que tem uma lesão de característica mais química, porque esse é um paciente que realmente merece uma atenção diferente do que a gente está falando até agora, né? O paciente de origem química, ele apresenta alguns sinais, né? Os sinais cardinais da dor podem estar presentes: dor, calor, rubor, tumor. É uma dor que se diferencia muito da mecânica, porque geralmente é uma dor constante, não é uma dor que tem variabilidade, né? Então, a dor química é aquela dor que não passa. O cara tá de lado, o cara tá deitado, o cara tá em pé, o paciente tá ali, a dor está presente com ele. Ele vai jogar, a dor está presente com ele. Ele vai caminhar, a dor está presente com ele. Ele vai dormir de madrugada, a dor de manhã. Você entendeu? Então, essa é uma parte importante. Geralmente pode ser traumática, né? Uma pancada, alguma coisa ali que gerou aquele processo. Qualquer movimento ou postura mantida que você fizer com esse paciente, ele não vai melhorar, né? Nenhum movimento vai melhorar esse paciente, a dor dele vai ser muito difícil de ser eliminada, né? Então, ele chegou no seu consultório, eu vou fazer flexão, extensão aqui, eu vou colher as informações mecânicas da coluna dele, ele não melhora com nada, e a dor pode até aumentar um pouco, mas melhorar de maneira nenhuma. E é legal. Então, esse é o paciente aí químico, que nos chama atenção. Então, primeira coisa, pessoal, quando chegou um paciente agudo, travado, chegou lá morrendo de dor, tal, 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 todo paciente agudo, travado é um paciente inflamatório por si só e químico? Não, não. E mais, né, Kleber? A maioria desses pacientes são mecânicos. Mecânicos. Mais ou menos, Kleber, quantos por cento de paciente que chega assim para você que você fala assim, ó, pelo amor de Deus, procura um médico ou vem cá, deita, vem cá, vem para minha maca aqui que eu vou te atender hoje. Qual que é a proporção do que a gente trabalha de mecânico e de químico? Bruno, eu acho que não chega perto de 7% aí de parte química, né? De 5 a 7%. É muito difícil aquele paciente que chega até nós químico, assim, muito difícil, né? A gente tem que tomar cuidado também aí com as red flags, que a gente pode falar daqui a pouco também, que mas, cara, químico mesmo, assim, é difícil, é a minoria que chega até o consultório de fisioterapia aí, viu? Ah, então vamos nessa pegada aí, ó. Então o paciente chegou, beleza, ó, chegou no consultório. Uma coisa que eu falo assim, Kleber, que é legal da gente ver do mecânico, né? O mecânico, ele chega torto. O cara tá torto. Aí você fala assim pro cara, ó, por que que você tá torto pra cá? Não, porque pra cá eu consigo ficar. Se eu tentar ir pra cá, dói muito. Então eu não consigo, eu tô torto. Essa é a minha posição de conforto. E isso é uma característica mecânica importante. O Sim. químico não tem posição de conforto, né, Kleber? O químico, ele tá ali, ó, pá, 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 não tem. Cada hora ele tá torto para um lado, porque ele é químico. O conforto dele não dura, né? Não dura um minuto. Daqui a pouco ele tá latejando de novo. Então, é, galerinha, quando chegar o paciente, primeira coisa que vocês têm que prestar muita atenção é nisso. Qual que é o comportamento desse paciente? Se ele é mais mecânico, se ele é mais químico, se ele tem obedece a algum tipo de padrão de movimento. E aí, Kleber, vamos entrar então num tópico de anamnese. Eu quero que você fale um Será que pouquinho não dessa. é bom falar um pouco antes sobre a dor mecânica, um pouco as características que chamam a atenção para ela? Já que a gente Beleza. falou da química, depois a gente entra na anamnese. O que você acha, Brunão? Pode ser? Maravilha. Então, se a dor química é constante, a dor mecânica geralmente ela é intermitente. Ela pode até a dor pode ser até constante, mas geralmente ela é intermitente, a dor mecânica. Certos movimentos ou posturas mantidas vão trazer alívio para o paciente ou vão aumentar os sintomas desse paciente. A ideia é que quando você trabalha mecanicamente com esse paciente, ele pode mudar. O paciente de dor de origem mecânica, ele vai chegar para você com a palavra-chave dele é variabilidade. Tem hora que ele tem dor, tem hora que ele não tem dor, tem hora que a dor é nota 3, tem hora que é nota 10, tem hora que está num lado da coluna, tem hora que está no outro.
Então, isso vai chamando sua atenção. Certos movimentos que você faça com ele ali na hora que você testa aquele padrão de movimento pode abolir totalmente a dor dele. Ou um outro fenômeno que nós estudamos dentro da terapia mecânica que centraliza os sintomas daquele paciente. Ou, dependendo da carga, se tiver uma preferência direcional errada, você periferiza a dor. Esse paciente vai piorar, a dor vai sair do centro, vai em direção à periferia, que é algo ruim para o paciente. Ok? Então, aí, Bruno, acho que essa é uma ideia interessante aí, de agora nós falarmos sobre a anamnese. Legal. Até um Orlando que fez uma pergunta se tem diferença trabalhar com um paciente com hérnia de disco ou estenose. É, é interessante isso, né? A gente não vai trabalhar especificamente sobre a doença, sobre o diagnóstico, né, Kleber? O trabalho que a Sim, gente vai desenvolver é um trabalho mecânico. E independente desse paciente ter uma hernia de disco ou ser uma estenose, você vai fazer um diagnóstico mecânico e abordagem em cima da classificação que esse paciente tiver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre classificação, né? Aí a gente vai ficar mais fácil entender, né, onde que a gente vai enquadrar cada tipo de paciente, não é isso? isso. A hérnia de disco e a estenose são dois assuntos interessantes. Quando é hérnia de disco verdadeira, a dor dele, você vai fazer todo o seu processo de avaliação e tal, ele não vai melhorar. Hérnia de disco verdadeira, que é praticamente menos de 5% que vai chegar no seu consultório, dor devido a uma hérnia de disco verdadeira, aquela que tudo que você faz, né, ele vai ter um processo inflamatório lá naquele local, isso é um processo inflamatório que vai dar aquela irradiação, aquela dor, o cara não consegue fazer nada. Então, ele é um químico, beleza? Agora, a estenose, geralmente tem um trabalho específico para estenose de canal, onde geralmente as posições em flexão aliviam os sintomas, mas as posições em extensão, por exemplo, pode piorar, porque eu vou estar diminuindo a luz do canal medular ou do forame de conjugação. Então, automaticamente, eu posso ter um prejuízo na função ali. Então, geralmente, esse está mais ligado no subgrupo outros que nós estudamos. Não chega a ser uma restrição, não chega a ser uma obstrução e não chega a ser um paciente postural. Um detalhe, quando nós temos aí, por exemplo, a estenose, a ideia é que tenha um trabalho multidisciplinar interessante para trabalhar com esse paciente, psicólogo, né, vai ter o fator emocional vai ser preponderante também nesse caso, porque é um paciente que está muito tempo com dor, e geralmente ele tem dificuldade, na hora que ele está sentado, está tudo bem, ele vai levantar a dor, então tem todo esse processo que também pode ter relação aí. Porém, ele pode chegar para mim com estenose, ele pode chegar com hernia de disco, eu preciso fazer a minha avaliação e colher as informações. Aquela dor que ele está apresentando naquele episódio pode não ter relação com a estenose de canal que ele tem aí, no caso, o paciente que você sugeriu.